Primeiro, estou em falta com vocês, em razão de não ter conseguido comparecer algumas vezes. Me penitencio aqui. Lembro Estávamos com saudades. a missa católica. A missa católica, eu acho que tem uma parte muito relevante, que é quando eles falam: confesse que pecou em ação e omissão em pensamento. É algo tão extraordinário que o seguinte, que veja que o direito penal, da qual começou a produzir questões científicas de que ato preparatório não é punível, né? Pensamento, então, nem se fala, mas no catolicismo e também no judaísmo, você não consegue pecar por ação, por omissão, por pensamento. Então, eu confesso aqui que, não que pequei, mas que, infelizmente, não consegui estar aqui antes com vocês em razão de compromissos de uma vida atribulada. Não, muito bem, aí está feito aí, ó, a explicação, porque senão o povo vai achar que a gente que não convida o Fernando. Né? Pelo menos eu vim no Dia dos Namorados ver vocês dois, tá vendo? Eu gostei de uma postagem agora há pouco que eu vi nos grupos sociais. Eu até mandei para o próprio ministro. Deixa eu ver aqui. Vocês viram essa aqui, ó? Do nosso ministro Pimenta, hein? Uma postagem assim, ó, cheia de coraçãozinho, não sei se dá para ver aí. E dizendo assim: Feliz Dia dos Namorados para quem troca carinho e não tiros com a namorada. Essa é boa também. O povo não perdoa nada, né? Eu fiz um postzinho aí agora falando aqui lembrando do filme do Júlio Bressani, da década de 70. Você era novinho, tinha cheio um monte de cabelo ainda, Fernando. Que quando eles falavam o seguinte, o filme era o seguinte: matou a família e foi ao cinema. Não sei se você chegou a ver. Matou a família e foi ao cinema. Agora é assim: matou a esposa e virou deputado, ou matou a namorada e virou deputado. Tem voto. O cara ia ao cinema, ninguém via, tudo bem, beleza. Virar herói, porque matou a sua namorada. E eu estava contando aqui, antes de você chegar, Fernando, que eu assisti uma matéria com esse vagabundo, vou dar um nome claro, e ele dizia o seguinte: que ele foi para o hospital depois de tudo que aconteceu, quando, segundo ele, ela se matou e tal. Foi para o hospital, ficou internado, e na hora que teve alta, ele pediu para o pai a arma que ele tinha disparado os tiros. O pai trouxe a arma ainda cheia de sangue para ele. Ele pegou e foi num CAC e foi atirar para poder, se fosse ter algum trauma, passasse rapidamente, para que aqui ele pudesse continuar se defendendo como sempre, como cidadão de bem. É um sujeito que sequer é um psicopata, né? Porque não consegue nem ter sentimentos em relação aos fatos, né? Que é uma coisa de psicopata. Aliás, é o seguinte, uma bancada, hoje eu estava vendo um programa, o ICL, e há um sujeito comentando que nós estamos vivendo um terrorismo legislativo, que a bancada de oposição de extrema-direita teria deixado de ser uma bancada de oposição. Realmente é o seguinte: o nível que nós estamos vendo deixou de ser uma questão de debate de ideias. Eu vi, inclusive, uma postagem de um amigo e ex-deputado, e que mereceria ser reeleito, que é o Fábio Trage, do Mato Grosso do Sul. Aliás, vale vocês convidá-lo, que é um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, e alguém que, como deputado, contribuiu muito, né? E você veja a diferença de um Fábio Trade, de um Paulo Teixeira, que hoje é ministro, né? Do Paulo Pimenta mesmo, que é deputado,
além de ser ministro, Paulo Teixeira também é deputado, além de ser ministro, a questão de debate de ideias, de proposições de ideias, né? E nós precisamos de oposição. Qualquer governo precisa de oposição. A democracia precisa de oposição. Agora, você tem pessoas ali que são desqualificadas, né? E que não exercem um papel legislativo, exercem um papel de confusão permanente, não de proposição de ideias e mesmo de oposição de ideias. Então, ataques pessoais completamente despropositados, né? Você vê essas passagens com Pimenta, são coisas inacreditáveis, né? E, Fernando, o que você achou dessa iniciativa aí do Arthur Lira, que tem sido chamado do AI-5 do Lira, de aprovar em urgência para ser votado hoje, às 16h, vai ser votada uma mudança no regimento que permite à mesa diretora da Câmara, ou seja, ali a direção da Câmara, afastar parlamentares por 6 meses. Parlamentares que se envolvam em brigas, em discussões, quebra de decoro, né? Ele aproveitou toda a semana de horror que teve na semana passada para lançar essa ideia. Isso não seria inconstitucional? Veja, sem sombra de dúvida é inconstitucional, na minha opinião, né? E porque você tem duas questões de fundo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de atos. A norma em si e a motivação da mudança da norma. Porque a motivação pode tornar a norma inconstitucional independentemente do conteúdo da norma. A Constituição ela fala claramente nos atos administrativos em relação à motivação. Então, nós poderíamos debater uma mudança regimental para que a mesa diretora da Câmara afastasse deputados que praticassem violência contra outros, né? Eu poderia até dizer que a norma fosse constitucional em relação a um caso extremo, mas a motivação para a modificação da norma, neste momento, evidente que a torna inconstitucional por si só. Mesma coisa, por exemplo, acontece. Eu estava estudando recentemente uma incrível, né? A gente às vezes estuda, advogado, a questão do foro prerrogativo. Tá? E algo interessante, porque, e aí falando para o mundo jornalístico e para quem nos escuta, porque chamam constantemente de foro privilegiado. E eu chamo pelo nome técnico, foro prerrogativo, e sou favorável ao foro prerrogativo. Sempre fui contra a revogação do foro prerrogativo. O discurso de que, e me desculpe me alongar, porque a gente não devia estar falando tanta coisa aqui, mas o discurso de que o foro prerrogativo traria impunidade, na verdade, faz parte de um discurso do qual a esquerda caiu em muitas coisas. Por exemplo, a lei da ficha limpa, que tirou o Lula da eleição. Né? E o foro prerrogativa, veja o seguinte: se o Supremo não tivesse mudado o foro prerrogativa, nós não teríamos, nunca o Moro teria prendido o Lula. Nunca. Porque o foro prerrogativa dizia o Supremo Tribunal Federal permanece o foro prerrogativo mesmo após a função, pelos atos ocorridos no exercício da função. Ou seja, o Lula seria julgado no Supremo, não pelo Sérgio Moro. Correto. Então, eu fui pesquisar e verifiquei o seguinte, que essa súmula, da qual o Supremo dizia que o foro permanece mesmo após a função, foi editada 2 meses depois do golpe de 64. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, resistindo ao golpe, e para proteger os ex-presidentes da República, editou uma norma. E essa norma foi ser revogada lá na frente durante o direito democrático, sobre esse viés, né, populista, que deu tão errado que 2 ex-presidentes da República foram presos.
ilegalmente por juiz de primeira instância. O Lula e o Temer. Vamos colocar, o Temer também foi preso ilegalmente. E foi absolvido depois. E aí eu fiz essa matéria um pouquinho antes, mas já vou falar sobre essa questão da motivação. Estou dando essa volta. Fiz essa matéria um pouquinho antes do Supremo mudar de posição novamente, porque eu disse, e agora? Como faremos? Porque o Bolsonaro tem que ser julgado pelo Supremo. Apesar de ser ex-presidente da República, a sua tentativa de golpe de Estado foi eminentemente em razão do seu cargo. Portanto, cabe ao Supremo julgá-lo, né? Mas aí, nessas indas e vindas, o Supremo, primeiro, tornou um pouco maleável a questão do foro prerrogativa, e o Congresso Nacional editou uma norma, incluiu no Código de Processo Penal, dizendo que o foro prerrogativa permanecia mesmo depois do cargo. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa alteração. E o mesmo ministro que votou contra a revogação da súmula votou favoravelmente a inconstitucionalidade daquele dispositivo, que foi o Sepúlveda Pertence, dizendo que a motivação naquele momento do Congresso Nacional foi afrontar a decisão do Supremo. Veja, então não é só a questão da norma em si. Nós poderíamos até ser favorável. Olha, vamos debater a possibilidade da Câmara, da presidência, cautelarmente afastar um deputado por ato gravíssimo, tendo em seguida a necessidade de, vamos dizer, uma votação plenária. É possível ser constitucional? Tenho até minhas dúvidas, porque eu acho que tem um procedimento próprio para isso. E é preciso respeitar o voto. Mas a motivação me parece complexa. E aí acho que é inconstitucional, sim. Entendi. E, Fernando, outro projeto de lei que o Arthur Lira resgatou agora, depois de quase 10 anos, é um do Vadir Damus sobre as delações. Muita gente tem falado, não, porque pode beneficiar o Bolsonaro e tal, mas não seria retroativo, né? Eu queria que você comentasse se faz sentido, porque aprovar um projeto como esse, porque na época o Vadir fez diante de tantas ilegalidades da Lava Jato, né? Arbitrariedades e delações sem provas e tal. O que você achou de ser retomado agora? Por quê? Eu acho o seguinte, primeiro, quando o Vadir... Veja, mesma coisa a motivação, né? Veja que a gente está falando de motivação. O que motivou o Vadir fazer o projeto não é a mesma motivação desse resgate de urgência. Então, veja que a inconstitucionalidade pode estar na motivação. Mas é o seguinte, quando o Vadir ele fez esse projeto, pensando em vedar preso de fazer delação premiada, logo depois o Supremo Tribunal Federal apreciou essa matéria. Eu estou até para buscar esse julgamento, porque eu preciso fazer um artigo. Legal. Eu estou com muito tempo vago, né? Você sabe que... Você não tem nada para fazer, né? Estou com muito tempo vago. Então, o que acontece? Mas o Supremo Tribunal Federal apreciou exatamente esse tema. E o Supremo decidiu o seguinte: é inconstitucional proibir o preso de fazer delação premiada se o solto pode fazê-lo. Você não poderia criar um direito da qual o preso e o solto fossem diferentes. Uma outra coisa é pensarmos de uma forma mais rebuscada. Ou seja, se a prisão for ilegal, olha, voltamos à motivação. Não só a motivação do projeto, mas a motivação da prisão. Então é o seguinte, o fato de estar pura e simplesmente preso torna nula a delação premiada? Não. Eu, por exemplo, sou contra a delação premiada. Mas eu me pergunto, e tenho dito, a delação premiada do Lessa, que, assassino da Marielle Franco,
ela é igual à delação premiada do Marcelo Odebrecht? Não é igual. Certo? Por quê? Primeiro, o motivo da prisão é completamente diferente. A prisão do Lessa me parece inquestionavelmente lícita. Um sujeito preso por homicídio em relação a uma líder política. O homicídio já é grave. A motivação do homicídio, pior ainda. Muito bem. Agora, se a motivação da prisão for ilegal, se durante a prisão houver tortura, não falo só física, mas falo procedimental, falo a tortura que ocorreu na Lava Jato, da qual eu tive um parecer do Ministério Público confirmando a existência de tortura, tratamento desumano. Ora, então, em razão disso, pode haver ilegalidade na delação premiada. Então, o Adi propôs isso lá atrás e, na verdade, o projeto tem que ser rebuscado porque o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria em relação a como ela está colocada no projeto. Agora, tem uma guerra aí, né, entre o Parlamento e o Supremo, né? Vamos ver quem E não respondi uma coisa, me desculpe. Mesmo que mudasse a lei, ela não retroage para anular a delação do síndico, etc. Ou seja, não tem, quanto a isso, o Bolsonaro não tem como se beneficiar, né? Não. Não tem. Ora, é só verificar o seguinte, a delação premiada mudou. Antes, ela era feita a Bangu. Com todo respeito ao bairro Bangu, é uma expressão carioca. Né? Aí em São Paulo, por exemplo, muitas vezes o cara fala assim, vai limpar o carro mais ou menos, dá uma cariocada, não é isso? Não é? Bom, eu falando aqui hoje do Rio de Janeiro, né, as delações eram realizadas a Bangu. Muito bem, sem norma. Depois a lei veio e alterou e disse, olha, é preciso que haja gravação das negociações. Então, para verificar a legalidade das negociações do Ministério Público ou da Polícia Federal com o delator e a presença de advogado, etc., é necessário que tudo seja filmado. Bom, mas o que foi feito antes não desrespeitou a norma, porque não existia essa norma à época. Não quer dizer que a delação não seja nula, pode ser por outros motivos, mas por este não. Desculpe. Tem uma pergunta da Ana, já passo para você, Rovai. Se ex-presidente da República tem que ser julgado somente pelo Supremo, por que Lula foi julgado por Sérgio Moro? É o que o Fernando acabou de explicar, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele revogou uma súmula a qual garantia aos ex-presidentes da República e ex-deputados, etc., a permanência do foro prerrogativa mesmo depois da função. Porque o Supremo, com votos vencidos, criou uma ideia de que isso ofenderia a isonomia constitucional, todos devem ser julgados em primeira instância. Só que nós verificamos que esta decisão, em um país continental como o nosso, do qual é possível haver manipulação por parte do judiciário, não é de se... Nós não temos uma cultura como a dos Estados Unidos, infelizmente, neste ponto. E é possível um juiz de primeira instância fazer barbaridades, como fez o Moro. Então, nós não podemos deixar isso voltar a acontecer. Bem, Rovai. Não, então, eu queria aproveitar essa conversa aqui com o Fernando Fernandes, para fazer um papo um pouco sobre conjuntura política também, não ficar só na questão do direito. Sei que o Fernando é afeito a esse tipo de debate também. Se ele está achando que o governo Lula
vai ficar assim nas cordas até o final do mandato, né? E o que ele imagina que podia ser feito para sair desse estado. Isso eu falo, inclusive, em que conjuntura? A conjuntura que hoje o ministro, né, todo dia tem notícia ruim, mas agora veio mais uma, né? A do ministro Juscelino, iniciado pela Polícia Federal. E o Lula segurando esse ministro aí com a União Brasil desde o começo do governo, sem entregar absolutamente nada. E tendo tirado ali, você citou o deputado Paulo Teixeira, que seria indicado para essa função, ministro das Comunicações, numa área que é estupidamente importante, né, que tem sido tratada da mesma forma que foi tratada nos piores governos da República dos últimos anos. Bom, Odri, eu dirijo primeiro a você, fazendo uma brincadeira, porque o Rovai se referiu a mim através de você. Eu gostaria de perguntar a ele, então ele não perguntou direto para mim, como se você presidindo a este debate, deve primeiro dizer se você aceita a pergunta ou não. Não, precisa ver se a Dri libera, né? Dri, está liberado eu responder ou não? Hein? Claro. Bom, então eu vou responder a ele, ao Rovai. Parece dois malucos que não querem se dirigir um ao outro diretamente. Né? Fazendo aqui, usando a ponte, a nossa ponte. Eu diria o seguinte: nós precisamos pensar em tempo histórico, né? Porque eu me lembro visualmente daquela capa de revista do Cristo Redentor decolando. Vocês lembram disso? E alguns anos depois, sim, o Cristo Redentor voltando. Brasil take off. Então, takes off. Eu quero usar esse visual para dizer o seguinte: nós achávamos, não, aquilo fala sobre economia, mas nós achávamos que nós já tínhamos decolado ou que nós já tínhamos superado inúmeras coisas que nós, ao final, vimos que não. Né? O bolsonarismo é a prova disso. Como que nós não superamos o escravagismo, não superamos o fascismo, não superamos o ódio, não superamos... Lógico que superamos em relação à eleição, correto? Ganhamos eleição em relação a isso, a maioria do país. Mas, como nação plenamente, não superamos. Tanto que nós estamos ainda com uma extrema-direita aí, fazendo esse papel terrível. E, talvez, além de nós, Brasil, especialmente não termos superado por uma raiz portuguesa, que nunca foi liberal e que sempre foi do fingimento, um país que conseguiu fazer a sua independência com um grito independência ou morte, que de fato foi feito por o filho do rei, que antes de deixar o país disse: antes tu que algum aventureiro, ou seja, independente ou morte, uma guerra que não ia acontecer nunca. Então, que libertou os escravos, entre aspas, e que nós ainda temos uma população carcerária negra, pobre, escrava, de outra forma, sendo assassinada diariamente. Isso tudo para entendermos o seguinte: nós, às vezes, depositamos no Lula e no governo Lula uma série de esperanças que nós temos, talvez, à frente do momento que nós estamos realmente. É um grave problema isso, porque nós ainda estamos... Veja, olha, acabou de falar do Lira, nós estamos ainda prensados em relação a um sistema político do qual nós ganhamos eleição por uma maioria, mas não avassaladora. E temos um Congresso Nacional, de certa forma, com grande parte hostil. E não hostil política
e intelectualmente, mas hostil com base em uma motivação do ódio, da constância de uma ideia anticomunista, armamentista, e tudo que é isso que a gente pode colocar nesses sujeitos que atiram na mulher, na namorada, e etc, etc. Muito bem. Então, eu gostaria de que nós estivéssemos muito à frente do Lula. Eu gostaria que o Lula não tivesse precisado ser candidato a presidente da República e ser sido eleito. Porque eu, que tive com o Lula algumas vezes, já conversas pessoais com ele ali atrás, eu diria que, para ele, foi um sacrifício. Lógico que hoje ele está vivendo o personagem e o faz, e tem até prazer em fazer o trabalho que está fazendo. Mas é um sacrifício de vida. Ser presidente da República é um sacrifício de vida para aqueles que não são apaixonados pelo poder, e alguém que já cumpriu esse papel 2 vezes na idade que ele está, é um sacrifício de vida. Então, eu gostaria que o Lula fosse ultrapassado. Eu gostaria que nós tivéssemos novas lideranças que sequer tivessem precisado do Lula. E outra coisa, olha o problema que nós temos, porque talvez a gente precise do Lula de novo. Uma 4ª vez. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Me lembro da música do Getúlio Vargas, que, olha, essa música do Getúlio Vargas foi depois dele fazer a Revolução de 30 e o Estado Novo. O Prestes chegou a cumprimentá-lo e foi acusado em relação a isso, mas por uma compreensão histórica de que naquele momento era só Getúlio mesmo. Talvez a gente precise dele mais uma vez, só que nós não podemos. Óbvio que esses governos não vão chegar, e o Lula e o governo que está, não vão chegar aonde nós gostaríamos que chegasse. Eu tenho esperança que um dia a gente chegue lá. Veja, o Lula, esses dias, se manifestou, por exemplo, de que não era de se... Não é comemorar a palavra, mas se fazer uma forte relembrança histórica do golpe de 64. Minha opinião, um equívoco. Mas veja que problema que é governar esse país ainda. Né? Então, eu imagino, eu não gostaria de estar nas minhas costas com todas as responsabilidades que o Luiz Inácio Lula da Silva tem diariamente. Aliás, esses dias eu tive o prazer de falar diretamente com ele. Olha só. Num domingo, e achei um espetáculo. Né? Ele bem-humorado, falando que depois de concluir essa questão do Rio Grande do Sul, deve fazer um futebol na sua casa. Então, você veja que ele, apesar desses compromissos enormes, ainda continua sendo um homem bem-humorado e alegre. E só não falei com ele sobre direito, isso foi melhor ainda. E eu te perguntei isso pelo seguinte: você é um advogado experiente que participou aí dessa vida recente do ponto de vista da judicialização do poder, né? Mensalão, Lava Jato. Você sente cheiro no ar de que algo pode estar voltando a partir dessas coisas aí que já começam a ser do tipo de, digamos assim, de abordagem que a mídia liberal começa a dar a esse escândalo do Juscelino, por exemplo? Tudo bem, né? Faz parte, o cara foi indiciado, tem que ter. Mas parece essa do Estadão aí, querendo criminalizar, por exemplo, o Thiago, lá o menino que faz YouTube e tal, tentando transformá-lo num grande produtor de fake news, igualando o PT ao Bolsonaro. Você acha que pode vir uma nova tentativa, um novo mensalonismo, lava-jatismo aí? Porque eu esses dias vi uma manifestação do meu amigo, companheiro, Pedro Serrano, sobre a importância de não termos feito, mas é importante que tivéssemos feito
inquéritos policiais para investigar os crimes da ditadura de 64. E eu estava meditando também esses dias sobre a questão da anistia. Né? Você vê que advogado é uma desgraça, me perguntou uma coisa, estou falando outra. Mas sobre a questão da anistia. Porque falam tanto, os militares falam tanto na anistia, e o Supremo chegou a julgar constitucional a anistia, que se a anistia realmente fosse o que os militares falam que seria, um perdão para todos os lados, a primeira coisa que eles fariam era admitir o que cometeram. E teriam devolvido ao povo brasileiro os corpos dos desaparecidos políticos. Né? Dizer, olha, cometemos abusos dos ambos os lados, como ele diz, então vamos restaurar, não com punição, mas está aqui o relato claro do que aconteceu. E aí o seguinte, o que acontece? No momento em que nós não fazemos isso, nós permanecemos encapsulados e escondidos com esses abusos e com essas pessoas no sistema policial. Basta ver a Tropa de Elite, o filme, para você ver que o seguinte, que aquilo é, de fato, a permanência do método da polícia política. Então, a Lava Jato, ela eu digo, qual é a semelhança do lavajatismo e do bolsonarismo? Eu digo, ambos são integralistas. Ambos são anauês. Ambos são nazifascistas tupiniquins. E aí, no momento em que nós não identificamos isso e não punimos esse tipo de gente, nós continuamos com esses fantasmas à solta na nossa história. Veja, ontem o Mourão publica no seu X ou Instagram, ou sei lá como se chama, mas não é Instagram, o X é o... É o X, Twitter. É o Twitter. É o do Elon Musk. Eu não tenho Twitter. Bom, estou ultrapassado, né? Eu acho que o meu Orkut, vou falar do meu Orkut daqui a pouco. Para o Orkut. Bom, ele publica algo dizendo para que o Milei dê abrigo político para os golpistas. Mas olha os detalhes. A conta dele é General Mourão. Então, olha que não é só simbolismo. Nós estamos falando de um general de exército falando em favor dos golpistas. Isso não é uma permanência histórica de um golpista de 64, de alguma maneira, pelo seu cargo de general, falando do golpismo de hoje? E o seguinte, os lavajatistas estão dentro do sistema judiciário do Ministério Público Brasileiro. Nós estamos ainda... E o judiciário brasileiro não passou pela redemocratização adequada. Então, essa fagulha do que pode ocorrer por dentro do sistema judiciário brasileiro pode ser a qualquer momento, a qualquer coisa. Neste momento, nós temos um Gilmar Mendes falando vendendo meu peixe, geopolítica da intervenção. Olha. Pode vender, pode. Vendendo meu peixe, geopolítica da intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Aqui, veja, eu mostro como Gilmar Mendes começa lá na Operação Lava Jato, votando favoravelmente à Lava Jato, dando apoio à Lava Jato. Não vamos esquecer que o Gilmar Mendes foi o cara que impediu o Lula de tomar posse como ministro. Então, no momento em que ele percebe
que as ações do Supremo Tribunal Federal, dando apoio à Lava Jato, criou a base para o bolsonarismo, que passou a atacar o Supremo Tribunal Federal, portanto, a eles próprios, ele percebe politicamente que era necessário mudar a posição e percebe que os membros do Judiciário tornaram-se uma força política através do Paraná. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque ele, no momento que percebe isso, ele muda a composição do Supremo Tribunal Federal, porque ele, corajoso, com o Lewandowski, que já estava lá, consegue mudar a composição a ponto de, no último momento, a Carmen Lúcia mudar de posição e nós conseguimos a vitória no Supremo. Mas quero dizer isso porque essa maioria ela é momentânea, né? E as conjunturas podem mudar. Quem me disse que, em determinado momento, o Gilmar não mudará, não sobre o lavajatismo, mas sobre uma outra força-tarefa com outro nome que nós ainda não prevemos. Né? O próprio Alexandre Moraes. Ia chegar lá. O próprio Alexandre de Moraes. No Supremo Tribunal Federal, nós temos Flávio Dino hoje. É o ministro. Não estou aqui a atacar os demais, para ser claro. Mas é o ministro ao qual as suas raízes históricas coloca numa posição ímpar. Antes dele assumir, eu disse a ele, Dino, igual a você, no Supremo Tribunal Federal, só tivemos Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. Falei, olha que eu não estou colocando nem o Evandro Luiz e Silva no mesmo patamar. Porque acho muito improvável que ele decepcione em relação à concepção política do que é o Supremo Tribunal Federal. Então, a sua pergunta é, nós podemos, a qualquer momento, ter um novo problema através do judiciário. Um novo lawfare. Não acabou, né? É. Guerra híbrida. Mais bem. Perguntas, doutor Rovai? Agora que o senhor olha nos meus olhos e se refere direto a mim? Então, não, teria mais um monte, mas como já deu o nosso horário, eu queria te liberar, deixar... Fala um pouquinho, quer falar da costelata? Foi o assunto que eu tive com o Lula, mas vamos lá. O Lula tá querendo uma costelata. Eu também, porra. O Lula tá certo. Porra, manda uma costelata. Mas o que é? É carne de lata? Explica o que é costelata, Fernando. Eu vou explicar em que pese não vim aqui fazer propaganda da costelata. Mas é o seguinte, mas eu toco, inclusive, em relação ao problema do Rio Grande do Sul, porque eu tenho desenvolvido nessa empresa também algumas questões que são importantes para tentar ajuda humanitária, né? Porque, na verdade, é uma tecnologia que consegue conservar carne bovina fora da geladeira por 6 meses, já está certificado, e estamos caminhando para 1 ano e 2 anos, seja em uma lata, ou seja em um poucher, que é um saco, que as pessoas falam, toda vez que eu mostro, as pessoas falam, nossa, isso é a vácuo. Não é a vácuo, é uma tecnologia autoclavada, é uma coisa de alta tecnologia, que é um saco que imita uma lata. Ela pode ser laminada ou transparente. Então, a Costelata, costelata.com.br, ou no Instagram, Costelata, vende uma costela 100% pronta, que fica fora da geladeira, e você consegue fazer em casa em 10 minutos. Olha só. E aí nós desenvolvemos algumas coisas interessantes. Hoje me ligou o Charles, por exemplo, que é o nosso chefe, falando que acabamos de fazer um teste químico na carne seca que nós fizemos com muito pouco sal e autoclavada, em um saco transparente de 1 quilo.
Veja, você sabe por que a gente fez esse projeto? Para os Yanomamis. Porque o governo federal tem uma dificuldade gigantesca de comprar, e compra muito caro, carne, e compra carne de charque, que é com muito sal, e os índios não conseguem comer, e outro tipo de carne. Como é que você transporta? Precisa de refrigeração, precisa de uma série de coisas que complica o transporte. E nós fizemos também... podemos utilizar isso também, por exemplo, no Socorro do Rio Grande do Sul, ou em outras coisas. Você consegue pegar e jogar dentro de uma caixa quilos e transportar sem problema. Então, a gente tem uma linha gourmet, vamos dizer assim, que está vendendo nos supermercados, já no Empório São Paulo, Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Estamos fechando com vários outros mercados. Ontem também, parece que o Pão de Açúcar fechou para vender no Brasil inteiro. Tem uma linha gourmet, uma caixa linda, toda uma lata linda, um produto de alta qualidade, mas nós também estamos fazendo esses projetos, estamos desenvolvendo esses projetos que é para atender os Yanomamis, que é para atender socorro humanitário. Fizemos uma lata de mocotó, pensando que para que as pessoas possam jogar nas escolas, etc., dentro do feijão, e aí você conseguir fazer, ou no arroz ou feijão, uma complementação alimentar. Ou seja, nós temos o lado comercial, que tem que ter, e super diferente, porque uma costela que, em vez de demorar 8 horas, faz em 10, 20 minutos no forno. E também queremos desenvolver um papel social importante, ajudar a questões relevantes para alimentar a população brasileira.